Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou a Cláudia Gomes do Ateliê Pano e Arte e vou trazer para vocês hoje uma pecinha muito rápida, muito fácil, mais um passo a passo de uma peça super vendável aí, ó, o ano inteiro. E detalhe, cheia de dicas de pulo do gato. Então fica comigo até o final do vídeo que vocês não vão se arrepender. Olha que fofa, gente! Essa carteira maravilhosa, com um detalhezinho aqui em montana para o fechamento. Olha por dentro, gente, que graça. Tem aqui a parte de colocar moedinhas, aqui para documentos e aqui para cartões. E aí, bora comigo? Então vamos lá para nossa lista de materiais e bora pro passo a passo. Vem comigo. Bom, então vamos começar aqui, ó, pelo tecido principal, tá? Nós vamos precisar de uma medida de 16 por 25 no tecido principal, na manta, pode ser R1, R2, o estruturador que você tiver. Depois, na parte do forro, também, mesma medida, 25 por 16. E aqui, para a parte de dentro, nós vamos precisar aqui, ó, duas vezes na medida de 16 por 8, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, duas vezes, tá? É a parte do zíper. Nós vamos precisar aqui de um zíper de 14 centímetros, eu tô usando o número 5. Nós vamos precisar de dois pedacinhos de 5 por 8 para fazer o acabamentozinho do zíper. Nós vamos precisar de um pedacinho de 5 por 16 para fazer aquele acabamentozinho, esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui, ó, tá? Tipo de um vézinho aqui, um debrunzinho para o zíper. Aí nós vamos precisar de uma medida aqui de 14 por 16 e nós vamos dobrar ao meio, certo? E mais uma de 20 por 16 que nós também vamos dobrar ao meio. Feito! Ah, o botãozinho, tá? Eu tô usando aqui o botãozinho de duas cabeças, o botãozinho imantado, ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá? O meu é de duas cabeças, mas pode ser o outro também, aquele de ganchinho, tá? E um pedacinho de montana, eu cortei esse aqui, ó, tem 11 centímetros por 2, tá? 2 aqui por 11 e dá uma chanfradinha aqui, ó, no biquinho pra dar fazer uma gracinha. Só isso, gente. Bom, agora vamos começar aí com os pulos do gato, que eu falei pra vocês, né? Bom, pra começar, ó, eu já estruturei aqui o meu tecido pra adiantar, já que eu tenho. Mas eu vou falar para vocês como que eu faço isso aqui. Geralmente as pessoas cortam a medida no tecido e a manta um pouquinho maior. Eu faço o contrário, gente. Eu corto a manta no tamanho exato e o tecido um tiquinho maior. Aí coloca a manta, leva pro ferro, passa para aderir aqui a manta. Aí eu viro e passo uma costura em toda a volta pela manta. Por que que eu prefiro fazer isso? Porque quando a gente faz a costura em cima do tecido, principalmente tecido digital, aqui mais fininho, o tecido dança. E aí, se tem, por exemplo, aqui, ó, uns desenhos, né? Eu gosto de deixar tudo bem alinhadinho. E eu acho que no tecido ele dança um pouquinho, sai do lugar. Não acho que fica tão legal. Tá, gente? Minha dica, tá? Então, eu faço tudo por esse lado. Aí, eu risco a manta, ó. Aqui eu fiz um risco de ponta a ponta aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. E aqui. E depois eu fui fazendo de 5 em 5, mas vocês podem fazer de 3 em 3, de 2 em 2, como vocês quiserem. Não precisa dar retrocesso no começo e no final, porque depois que vocês fizerem toda essa parte aqui, essa costura, que tá tudo, aí vocês vão fazer novamente, passando por cima a volta toda para prender esses cantinhos aqui que vocês quiltaram, beleza? Isso é uma dica. Outra dica, quando vocês forem cortar o tecido, principalmente para quem for fazer produção em série, o que que eu indico? Vocês peguem o tecido na largura e aí, gente, essa carteira ela não tem 16 aqui, ó, na largura dela. Então a gente pode pegar uma tira bem comprida
de riscar os 16 e depois a gente só vai fazendo os riscos dos tamanhos que a gente precisa, tá? Eu acho muito mais prático, muito mais fácil. E aí, antes de cortar, a gente já pode até colocar aqui uma entretelazinha, ó. Eu coloquei uma entretela rasgável, sabe? Para deixar ele um pouquinho mais firminho. Então, você passa em tudo, adere ali a entretela e depois você vai cortando. Esse aqui deu... Quer ver se eu não me engano? Só um minutinho que eu vou pegar aqui pra vocês. Ó, com 80 centímetros, tá? Uma tira de 80 por 16, né? Que é a largura dele. Vai dar certinho todos os pedacinhos, tirando esses pequenininhos aqui do zíper, tá, gente? Esses outros estão todos inclusos aí nesses 80 centímetros. Beleza? Bora começar a trabalhar? Então, deixa eu tentar puxar vocês aqui um pouquinho mais para a máquina, para ficar mais fácil para a gente começar. Bom, vamos começar então aqui pelo zíper, tá? Fazendo as laterais aqui do zíper. Passem o cursor e aí nós vamos pegar aquela pecinha, os dois pedacinhos de tecido de 5 por 8, ó. Vira do avesso, é outra dica de ouro aqui, ó. Vira do avesso, que geralmente a gente corta em dois, coloca um em cima e um embaixo e costura. Esse aqui, ops, peraí, que tá vivo aqui o meu. Então vamos lá, gente, ó. Nós vamos pegar o zíper, cortou na medida certa, sela essas pontinhas para não desfiar. Pega essa pecinha, dobra ao meio, no avesso. E aí nós vamos colocar o zíper, ó, dentro, nessa dobrinha. O zíper tem que ficar encostado aqui na parte onde tá a parte inteira aqui, sem o corte, tá? Porque nós vamos passar uma costura aqui de um pezinho de máquina, ok? Vamos lá? Deixa bem alinhadinho, tá dando pra ver, gente? Deixa eu tentar puxar mais aqui. Peraí. Então, vamos lá. Pontinho número 3, retrocesso no começo e no final. Lembrando que o zíper tem que ficar encostadinho lá na parte dobradinha, tá, gente? Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Passei um pezinho de máquina, agora é só virar, ó, já deixei outra parte aqui pronta pra agilizar um pouquinho, ó, tá vendo? E agora é só virar na parte principal aqui, na frente do zíper e pespontar, pra deixar um acabamento aqui bem bonitinho, tá? Não é difícil. Vendo? É bem mais fácil fazer assim, gente? Beleza. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos achar o meio aqui do zíper, ó, pontinha com pontinha. Ô, gente, uma dica, não deem piquezinho no zíper porque desfia. Usem ou o giz ou a canetinha que apaga, tá? Ó, achamos o meio aqui. Certo? Gosto de achar aqui dos dois lados. Não vamos precisar dos dois lados, mas eu gosto só pra conferir aqui se vai bater certinho. Muito bem, ó, certinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu marquei aqui o meio. Bom, agora nós vamos começar a montar com aquelas duas partes de 8 por 16, tá? Vamos achar o meio também. Eu não sou muito a favor de piques em tecido, em zíper, em nada. Então, eu gosto de riscar, mas nada impede de dar um piquezinho se você quiser. Marcou. Então, agora, nós temos que nos atentar para o lado que vai abrir o zíper, tá? Como a gente abre o zíper? Ó, eu tô com a câmera de frente, tá, gente? Então, vocês têm que abrir, o zíper tem que abrir da direita para a esquerda, né? Então, ó, a parte aqui da frente dele vai ficar para a esquerda, certo? Então, ó, frente com frente, esse piquezinho com a marcação, frente com frente. E vamos passar aqui uma costurinha de segurança, tá? Deixa bem retinho.
Quando chegar perto do cursor, gente, abre o cursor, que é pro zíper não ficar todo enrugado, tá? Ó, passou pelo meio, fecha o cursor e bora lá passar essa costurinha de segurança, certo? Ó, vai ficar desse jeito aqui, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos pegar a outra parte, ó, frente com frente, mede certinho aqui, pra não ficar tortinho. Vai olhando a parte de trás. Como a gente faz zíper normal, viu, gente? Não tem segredo nenhum, tá? Ó, bem retinho. E bora lá. Se vocês quiserem colocar o pezinho e o calcador de zíper, pode colocar. Porque dá uma diferença para quem tiver com a máquina doméstica, dá uma diferencinha, né, no calcadorzinho aí. Eu estou com a industrial, então não dá tanta diferença. Então eu tô usando só esse aqui mesmo, tá? Ó, cuidado com o cursor embaixo, ó, passou um pedaço, leva o cursor lá pra frente, porque senão vocês vão arrebentar a agulha de vocês, hein? Certo? Ó, passei, agora a gente vai virar, deixar bem retinho e pespontar. Muito bom. Agora, gente, passa uma costurinha de segurança embaixo, só pra deixar mais firme aqui, né? Unir as duas partes, pra hora de colocar no forro, né? Pra não ficar... Acabou minha linha, tô vendo como tá costurando embaixo? Ó, só um restinho aqui. Deixa eu trocar ela, pera lá. Gente, foi até bom que acabou, que assim eu mostro pra vocês outro detalhe aqui. Pera aí. Ó, eu vou colocar aqui pra carregar. Eu uso a mesma linha. Aí, gente, como eu tô usando a linha de poliamida 60, em cima e embaixo. E na hora de carregar a bobina, se ela não ficar bem firminha, bem puxadinha, esticadinha, ela começa a embolar dentro da bobina, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Ó, a gente vai passar por aqui, né, o normal, o procedimento normal que vocês já estão acostumados. Aí, gente, sentada é complicado. Aí, ao invés da gente passar uma vez, a gente vai passar 2 vezes, pra ela ficar bem esticadinha, tá? Ó, normal. E aí, ó, normal, aqui eu dou umas 2 ou 3 voltas assim, umas 2 ou 3 voltas assim, pronto, tá bem esticadinha. Prendeu, pego aqui a maquininha, minha agulha e boa, tá vendo? Assim ela fica bem esticadinha, tá vendo? Foi bom ter acabado, tinha uma dica a mais aí pra vocês, ó. Pronto, feito, e bora terminar nossa peça. Deixa eu voltar pra lá. Bom, gente, então, ó, feito, passei uma costurinha de segurança, vai ficar sobrando aqui nas laterais, não tem problema, tá? Agora nós vamos pegar aquele pedacinho que é de 5 por 16, dobrar ao meio. E vamos costurar aqui, ó, a parte aberta aqui em cima, tá? Rente aqui ao zíper, mede direitinho pra não ficar sobrando e nem faltando, tá? Se vocês quiserem fazer uma marcação, aproveitar a marcação de meio aqui e fazer a marcação de meio aqui, também, beleza, tá? Um pezinho de máquina, tá, gente? Pronto, ó lá, feito,
Agora a gente vai virar esse aqui pra cima. Não vamos pespontar ainda, tá? Deixa ele aqui bonitinho, desse jeitinho. E vamos pegar a parte do forro. Deixa eu mostrar vocês um pouquinho mais pra trás, assim, ó. Bem. Ó, gente, a parte do forro. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos prender essa parte aqui embaixo, certo? Ó. Então, mede direitinho. Gente, pra quem quiser colocar alfinete, clipe, tá? Para deixar ele bem certinho, para não ter perigo de sair fora, tá? Fica à vontade. Ó. Vamos lá. Pode fazer uma costura também na beiradinha, tá bom? Pode fazer uma costura bem na beiradinha, porque depois a gente vai passar outra costura para prender o forro no principal, certo? Certinho aqui. Quem quiser também já pode passar dos lados para deixar ele fixo. Ó, outra dica. Quando eu vou fazer a costura de um lado, deixa eu virar assim, ó, para vocês. Quando eu vou fazer a costura desse lado aqui, eu começo de baixo para cima. E aqui também, de baixo para cima. Cláudia, mais na frente, de um lado, dá para fazer aqui. E na hora de passar de baixo para cima do outro lado, não tem como. Então, a gente faz pelo avesso, de baixo para cima. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Ó, então vamos lá, começar por aqui. Essa partinha aqui, ó, essa é a hora, ó. A gente vai virar aqui para cima e deixar bem certinha para fechar. Quer ver? Vocês vão entender já o que eu tô dizendo, ó. Por que que eu faço... Peraí que soltou minha linha. Por que que eu faço, gente, de baixo pra cima? Ah, Cláudia, do outro lado faz de cima pra baixo. Não gosto. Por quê? Aqui, ó. Se eu fizer de cima pra baixo, corre o risco de empurrar o tecido e ele ficar meio enrugadinho embaixo. Então, ó, daqui não tem como eu fazer de baixo pra cima, entenderam? Então, eu viro do avesso, olho pra fazer essa parte aqui, ó, bem certinha, puxo aqui, deixo ela presa. Quem quiser pode colocar o alfinetinho, ponho do avesso e faço esse fechamento aqui, ó, pela parte de trás, que assim não tem perigo de ficar tortinho, tá vendo? Agora, a gente vai passar uma costura aqui em cima e vamos pespontar aqui, ó. Agora é a hora de pespontar aqui perto do zíper. Então, vamos lá. Eu deixo, gente, meio pezinho de máquina, tá? Que eu acho que fica super charmosinho aqui, super bonitinho, não fica tão grosseiro. Aqui, ó, vamos pespontar. Ó, gente, como ficou bonitinho. Agora a gente pode refilar aqui o que sobrou. Refila pela parte de trás, para vocês conseguirem enxergar aqui onde a gente pode cortar, tá? Porque às vezes a gente pega pela parte da frente, corta um pouco a mais aí onde não deve, né? Ó, certinho? Muito bom, gente, tá quase acabando já, super fácil. Agora, nós vamos pegar aquele pedacinho que tem 14, é o menorzinho, 14 por 16. Dobra ao meio, faz um pesponto, que vai ser o porta-cartões esse aqui. Vamos pespontar bem bonitinho, pezinho de máquina aqui. Pode ser com meio, olha para critério de vocês, tá? Ó, aí a gente dobra ao meio, bem pontinha com pontinha, vinca esse pedacinho aqui, ó, o meinho, que é onde nós vamos passar aqui uma costura para divisão do cartão, dos cartões aí, tá?
Aquela outra parte que sobrou, a única parte que tá sobrando, nós vamos também dobrar ao meio. Essa aqui tem 20 por 16. Dobra aqui no 20, né? Porque o 16 é a largura. Também vamos pespontar, fazer um acabamento aqui bonitinho. Pra depois a gente colocar aquele outro pedacinho do porta-cartões. Ó. Agora aqui a gente vai colocar esse em cima desse e passar uma costurinha bem aqui no meio. Bem certinho, mede. Se vocês preferirem prender com agulha ou com, aliás, com agulha, com alfinete ou com o grampinho, tá? A critério de vocês. Gente, ó, começa a costura aqui de baixo, venho até em cima, viro e volto pra ficar bem resistente, tá? E aqui, como a gente vai colocar cartões, ó, aqui, volta, dou até um retrocesso aqui e volta pela mesma costura, tá? Ó, dá uma olhadinha. E agora a gente vai fechar embaixo. Vocês estão percebendo que eu não fecho as laterais de cima para baixo? Que é para não acontecer aquilo que eu falei para vocês. Ó, sempre de baixo para cima, para não ficar embolado, para o tecido não ficar enrugadinho. E a parte de trás eu costuro pelo ao outro lado pela parte de trás, ó. Tá vendo? Gente, a costurinha de segurança, tá? Beiradinha. Feito. Então, agora nós vamos colocar do outro lado, ó. Não pusemos aqui? Então, vai ficar de ponta cabeça pro outro aqui, ó. Certo? Costura com costura, aqui pontinha com pontinha. Ó. Bem certinho. E costurinha de segurança também. Pode passar meio pezinho de máquina só, viu, gente? Depois a gente vai passar uma costura de um pezinho para colocar no principal, certo? Mesma coisa, vou costurar o lado de baixo para cima. Virou de baixo para cima. Fica bem certinho. Ó, certinho? Bom, gente, se vocês têm etiquetinha, essa é a hora já de deixar colocada aqui na parte principal. Ó, o que a gente tem que observar? Nós vamos fechar a nossa carteira assim, não é? Desse jeito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Essa parte com montana vai ficar de baixo pra cima. Então, a gente tem que se atentar a deixar a etiquetinha bem certinha, tá? Ó, então, fechei. Ó, deixa essa parte aqui, ó, a boca aberta pra baixo. E coloca essa etiquetinha um pouquinho pra cima, que nós vamos fazer a costura de desvirar. Então, tem que deixar uma margem aqui, certo? Agora, do lado oposto, que será a parte de trás, ó, estamos assim, na etiqueta aqui. Nessa parte, nós vamos achar o meinho. Meinho. Quem quiser dar o piquezinho, fica à vontade. Como eu disse a vocês, eu não sou muito fã de ficar cortando. Ó, achei o meinho. Nós vamos colocar aqui, ó, frente da montana com frente do tecido, bem certinho no meinho e passar uma costurinha para prender essa montana aqui, gente. Ó, então, ó, bem certinho, centraliza aí a montana com essa marcação que vocês fizeram, ó, certo? Muito bem. Feito, ó, tá? Desse jeito. Agora, nós vamos fechar. Gente, tá pronta a nossa carteira. Olha como é difícil, né? Ah, eu gosto de coisa prática. Bom, essa parte com zíper vai ficar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Abriu atrás da etiqueta. É a parte com zíper, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Minha parte com zíper.
junto com a parte da etiqueta, frente com frente. Agora a gente vai prender tudo, deixar bem bonitinho, ó, a parte da montana pra dentro. Eu vou clipar e já trago pra vocês. Gente, ó, clipei tudo, aí eu fiz uma marcaçãozinha aqui do lado, de um dos lados. Se vocês preferirem em cima, tudo bem. Eu gosto aqui do ladinho, tá? De uns 4 dedinhos mais ou menos, que a gente não vai costurar. Então, a gente costura a volta inteirinha e para aqui. Começa aqui e para aqui, ok? Vamos lá? Um pezinho de máquina, viu, gente? Pontinho número 3. E vamos que vamos. De dar um retrocesso aqui nos cantinhos. Cortou. Agora, se vocês quiserem arredondar esses cantinhos, fiquem à vontade. Eu não quero, eu gosto dela nesse formato, certo? Então, o que a gente vai fazer? Só vai cortar, dar um piquezinho nesses biquinhos, para a hora de desvirar, ficar com um acabamentinho mais bonito e só. Agora, por esse buraquinho, a gente vai desvirar a peça, tá? Começa puxando aqui, ó, da pontinha, aqui pra baixo, e vem bem devagar e vai puxando. Vou desvirar e já trago pra vocês. Pronto, gente, já desvirei, passei o ferro, olha. Deixa eu puxar um pouquinho mais você, assim, fica mais fácil. Olha, tá? Ficou dessa maneira. Gente, os cantinhos... Para ficar bem certinho, eu uso um pincel. Tem gente que põe tesoura, mas eu não confio muito, porque eu tenho medo da ponta. Então, ó, coloca e empurra os cantinhos com o pincel, para ele ficar bem certinho aqui, ó, tá? Esses cantinhos. Bom, agora, nós vamos colocar o botão. Então, para quem vai colocar o botão imantado de 2 cabeças, já pode fechar essa lateral. Como que eu fecho? Ou eu passo uma colinha de tecido, ou eu dou um pontinho invisível, tá? Pra ficar bem certinho, porque depois nós vamos pespontar tudo isso aqui, tá? Pra fazer um acabamentozinho bonitinho. Então, fica a critério de vocês. Bom, pra quem vai colocar esse de 2 cabeças, a gente vai começar colocando aqui, tá? Nessa parte aqui da montana. Então, ó, vamos simular aqui, vamos fechar pra gente ver como a gente vai marcar. Então, ó, vai ficar assim, certo? Então, gente, ó, depois dá até pra cortar um pedacinho mais, que ficou bem compridinho. Então, ó, pontinha com pontinha, deixa a montana bem retinha. E aí, vocês vão ver onde vocês querem, em que altura. Eu gosto de colocar mais ou menos aqui, assim, ó, deixa uns 3 dedinhos de baixo pra cima e coloca aqui um botãozinho. Como que eu coloco? Pego o alfinetão, peraí, deixa eu marcar aqui de frente, gente, que é mais fácil pra mim. Ó, bem no meio, ó, peguei o alfinetão, ó, e furo. Só isso, tá? Aí, a gente coloca essa parte que tem o macho, tá? Que tem o pininho virado aqui pra dentro, tá? Que é a parte que nós vamos, ó. Quem tiver dúvida é só fazer assim, ó, tá? Então, ela vai ficar virada pra dentro. Ai, é ruim ficar longe de mim assim. Ó, e aí, a gente vai colocar aqui no balancinho e fechar. Deixa eu puxar o balancinho pra cá, pertinho de vocês. Vocês sabem mexer com o balancinho, gente? Se vocês quiserem uma aulinha aí de como regular balancinho e tal,
Vocês me falam, tá? Ó, então vamos lá. Aqui a partinha. Meu já está regulado, porque eu já usei para outra peça. Não precisa colocar tanta força, tá? Porque senão é perigoso quebrar. Depois eu ensino a regular. Bom, feito. Então agora, o que nós vamos fazer? Pega aquele giz, ó, e pinta aqui, ó, esse pininho com o giz. Pinta, 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 pinta. Fechou. E nós vamos carimbar com esse giz, ó. Vê? Ó, fechou para ver onde nós temos que furar. Ó, aperta e ele ficou marcadinho. Estão vendo? Só que aqui agora, gente, na hora de furar, cuidado para não furar essa parte aqui de fora. Então, a gente vai abrir o zíper, ó. Vai pegar aqui, furar com aqui o zíper aberto e não deixar passar para fora, só aqui dentro. Lembrando, gente, o meu, tô fazendo isso porque é de 2 cabeças. Se vocês forem usar o de uma cabeça só, então vocês vão fazer isso por dentro aqui de onde vocês deixaram aberto, ok? Lembra desse detalhe, que senão vocês fecham a peça e depois vai ter que abrir de novo para colocar, tá? Ó, coloquei, fechei, troco aqui a parte do meu balancinho, ó. Então, vamos lá. Agora ficou para fora, né? Ó, para fora e fechou. Pode fechar o zíper. Ó, ele vai ficar escondidinho aqui dentro do zíper, tá? Com um acabamento bonitinho. Vamos testar. Ó, certinho. Tá vendo? Agora, ficou bem comprido, né? Vamos tirar um pedacinho. Ficar mais charmosinho, ó. Pronto, ficou mais charmoso. E agora é só fechar essa partinha aqui, né? Com cola ou com um pontinho invisível e pespontar. Espera aí que eu vou fechar essa partinha e já trago pra vocês. Ó, gente, eu passei uma colinha no meu. E agora, nós vamos passar uma costurinha em volta, pespontar bem bonitinho. Deixa um pontinho mais larguinho aqui. Eu tô deixando no 4. Ó. Devagar, bem na beirada, ó. Esses cantinhos a gente bem devagar, porque é o acabamento da nossa peça, hein? Não adianta querer fazer correndo, ó. Senão não vai ficar um trabalho bonito. Ó, faz a voltinha aqui, bem certinho. Sem pressa. Por isso que a gente coloca aquela finalização do zíper, porque na hora de fazer essa parte aqui de pespontagem, se não tem, bate em cima do zíper e não fica um acabamento muito legal. Ó. Pronto, costura com costura, dá um retrocesso pequenininho. E muito bem, agora é só puxar essas linhas todas aqui do lado do avesso para tirar e cortar, limpar nosso trabalho. Depois, se vocês quiserem selar, gente, é legal passar aqui um fósforo, um isqueiro aqui para selar as pontinhas. E tá feita a nossa carteira. E aí, gente? Gostaram? Fala pra mim. Muito fácil, né? Foi demorado um pouquinho a aula porque eu quis passar as dicas e foi no passo a passo bem devagar. Mas, gente, vocês fazem isso assim, ó, não tapa. Então, se vocês gostaram, inscrevam-se aqui no meu canal, compartilhem aí com os amigos e bora para mais aulas. Beijo!